Saudações amigos, amigas, muito obrigado mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Clube da Misha. Eu sou o Tarcísio, vosso host, e é um prazer muito grande estar com vocês de novo. E vamos ao tema 2 desse episódio, não é? Eu chamei de o segredo para conquistar qualquer objetivo, que não é bem um segredo, eu só chamei de segredo porque eu creio que haja muitas pessoas que ainda não tenham domínio dessa questão, mas é uma realidade, é um componente muito poderoso que nós precisamos aprender sobre e principalmente ter domínio para que nós tenhamos até certo ponto uma vida melhor, não é? Porque é alcançando os objetivos que nós obtemos para nós o que nós queremos, uma vida melhor para nós e para quem está por perto. Eu não vou conseguir falar sobre esse assunto indo direto, não é? Ou dizendo basicamente o segredo é este e pronto, não é? É preciso contextualizar, é preciso sintonizar de alguma forma as nossas ideias para que nós possamos falar na mesma língua, entre aspas. Então deixa-me começar da seguinte maneira: tudo que nós buscamos para nós, todas as conquistas que nós buscamos para nós têm uma dualidade, não é? Elas existem nos dois campos, que é no campo físico, não é? Que é o campo mecânico, que é como fazemos as coisas, não é? Por exemplo, no caso de quem quer se tornar quem quer ter sucesso acadêmico ou profissional, mecanicamente ele precisa trabalhar mais horas, precisa dedicar-se mais, ele precisa aprender mais, buscar novas formas de resolver problemas, tornar-se mais relevante no âmbito dele e todas essas questões mecânicas, não é? Que precisam do empenho físico. Existe o outro componente que é o mais importante, que é parte da nossa sessão de hoje, como eu disse, sobre o segredo para conquistar qualquer objetivo, que é o campo mental. Quando eu digo mental, eu estou a incluir todos os aspectos psicológicos, todos os aspectos espirituais, todos os aspectos abstratos que não sejam os mecânicos. Então é aí que se encontra a parte mais importante do processo, não é? A parte mecânica responde sobre como fazemos coisas, dedicação em mais horas, aprender novos métodos de resolver problemas, tornar-se mais relevante, ser mais comunicativo, trabalhar mais horas, buscar novas estratégias. E depois vem o campo mental, que responde o porquê que fazemos as coisas, porquê que queremos ser melhores. Só respondendo essa resposta, ou só dando resposta a essa pergunta melhor, é que nós vamos conseguir realmente encontrar o fundamento das coisas, não é? Porquê que eu quero ser uma pessoa maior ou melhor? Porquê eu quero ser um trabalhador melhor? Porquê ser um estudante melhor? O porquê, a resposta a essa pergunta vai levar-nos ao cerne do processo, não é? Nós vamos entender exatamente a razão, o propósito atrás das coisas, e só aí que nós vamos ter o combustível para alimentar esse processo, não é? De outra forma, estaremos a voar com uma única asa. E debaixo desse termo que eu usei, que eu chamei de aspecto ou componente mental, existem muitas nuances, muitas mesmo, que nós não vamos conseguir cobrir todas em uma única sessão, não é? Eu sou capaz de passar por algumas delas, não é? As mais importantes para mim, no caso, e eu acredito que com o tempo, com a interação, vamos poder ir falando sobre as outras, não é? Mas uma das mais importantes que eu gostaria de falar agora é a nossa percepção sobre o mundo, não é?
a nossa percepção sobre nós mesmos diante do mundo, diante do universo e as nossas crenças, não é? Aquilo que nós acreditamos para nós como verdades absolutas, não é? Nós precisamos perceber o seguinte: nós como pessoas, nós somos fruto de tudo aquilo que nos rodeia. Eu estou a falar dos aspectos familiares, nossos pais, família, amigos, estou a falar dos aspectos culturais, estou a falar dos aspectos regionais, geográficos, o sítio em que nos encontramos, onde nascemos, onde crescemos, o tipo de pessoa que conhecemos. Eu estou a falar até do tempo em que nós nascemos numa era mais retrógrada, numa era mais avançada, ou seja, todas as influências que nós absorvemos. Por exemplo, os aspectos morais, não é? Que é basicamente aquilo que nós achamos certo e errado, os aspectos morais e éticos. Dependendo de que parte do mundo nós somos ou nós fomos educados, a nossa percepção de certo ou errado varia muito, não é? O que num país é aceito, é correto, é bom, em outro país é totalmente errado. Em outro país é totalmente absurdo e não tem cabimento. Então, o que é que determina? É simplesmente o estímulo que a pessoa recebeu por ser de um país ou do outro, não é? Nós temos que reconhecer que se fôssemos do país A, para nós aquilo seria normal. Mas se fôssemos do país B, já seria um absurdo. Então, não existe uma verdade absoluta. Existe simplesmente um ponto de vista, não é? E nós podemos usar essa questão a nosso favor, não é? Nós podemos ajustar os nossos pensamentos, ideias, a nossa percepção sobre o mundo, sabendo que não existe uma realidade que seja totalmente absoluta. A mesma coisa com os fatores culturais, por exemplo. Há coisas que no passado eram culturalmente aceites, não é? Formas de vestir, principalmente comidas, e que nos dias de hoje, quando olhamos para trás, nós vemos, nós éramos capazes de fazer isso. A cultura era muito estranha. Não é que era estranha, era simplesmente um tempo diferente, não é? Se nós tivéssemos nascido no tempo em questão, nós também aceitaríamos aquela cultura estranha como boa, como correta, como a melhor, não é? Porque era aquilo que nós tínhamos. Então, novamente, nós precisamos observar essas questões e saber que o que variam são os estímulos externos, não é? Que nós recebemos, e nós precisamos, de uma forma ou de outra, aprender a manipular esses estímulos externos melhor, para construir dentro de nós um ambiente mental que seja mais favorável para o alcance de nossos objetivos, não é? Eu acho que agora as coisas vão começar acho que o que eu estou atento, a minha ideia começa a fazer sentido nas vossas cabeças e é aí exatamente que eu quero chegar. A mistura de todos esses aspectos é que nos torna quem nós somos, não é? Eu falo desse aspecto porque quando nós falamos sobre crenças e verdades absolutas, as pessoas tendem a acreditar, não é? Não que seja errado, mas isso é exatamente o que estamos a fazer aqui, oferecer uma outra visão, não é? Não para contrapor a visão que as pessoas têm, mas uma outra forma de pensar, para que a pessoa saiba que existem vários pontos de vista para às vezes observar o mesmo objeto. Então, as pessoas tendem a acreditar que as verdades absolutas são imutáveis e são quem nós somos. Mas, é como disse, nós somos fruto daquilo que nos rodeia, não é? Ou seja, se nós tivéssemos sido expostos a estímulos diferentes, nós seríamos pessoas diferentes, não é? Imagina que nós tivéssemos nascido em um país diferente, ou ser educado por uma família diferente, ou nascer num tempo diferente. Nós seríamos pessoas completamente diferentes do que somos hoje, não é? Melhores, piores, quem sabe, mas seríamos pessoas muito diferentes, não é? Para mim é importante reconhecer esse aspecto, porque nós precisamos saber que as nossas ideias não são quem nós somos, não é? Nós podemos mudar, evoluir as nossas ideias. Nós podemos pelo menos mudar de mentalidade, não é? Evoluir para nos aproximarmos mais daquilo que nós realmente buscamos. É importante nós reconhecermos isso, porque nem sempre as nossas ideias ou a nossa percepção sobre o mundo ou a nossa percepção sobre nós mesmos nos ajuda a conquistar aquilo que nós queremos para nós, não é? Nós precisamos saber que nós temos a capacidade de absorver novos pensamentos, novas ideias e desenvolver
se eles nos aproximam daquilo que nós realmente queremos para nós, não é? Existe uma passagem de Marcos, o imperador romano, que é capaz de nos ajudar a perceber a ideia que eu estou a tentar passar. E diz o seguinte: tudo que nós vemos não é a realidade, é uma perspectiva. E tudo que nós falamos não é a verdade, é uma opinião. Ou seja, o conceito de verdade absoluta, novamente, é uma coisa que precisa ser revista, não é? Precisa ser infectada, por assim dizer, com o vírus da dúvida, não é? Nós precisamos questionar esses aspectos, não é? E para fazer uma ligação, não é? Vamos entrar agora em dois outros aspectos que estão dentro dessa questão também. Falamos agora um bocadinho sobre a nossa percepção sobre nós mesmos e sobre o mundo, não é? Ou sobre o universo. Vamos falar agora um bocadinho sobre dois termos que são a formatação e a programação, não é? Eu gosto de falar desses dois termos no âmbito, como, até metaforicamente, né? No âmbito de computadores, não é? Mas vocês vão conseguir fazer analogia com o que eu estou a tentar transmitir nesse momento, não é? E enquadrar isso no respaldo mental que eu estou a tentar esclarecer. Então, em computadores, o termo formatação refere-se a uma forma de preparar, não é? Preparar aquilo que nós chamamos de espaço bruto, não é? Num dispositivo, não é? Então o dispositivo vem com um espaço bruto e ao formatar, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos determinar que tipo de dado ou que tipo de informação vai ser introduzida nesse dispositivo. Vamos determinar o tamanho dos blocos de informação que vão ser introduzidos, vamos especificar qual é a área do espaço bruto que vai ser utilizada e qual é a área do espaço bruto que não vai ser utilizada e algumas outras particularidades, não é? É como se fosse um terreno em que nós precisamos construir, mas precisa ser talhado primeiro, precisa ser bem delimitado, não é? Temos que determinar qual é a parte do terreno que vai ser usada, de todo o terreno bruto, né, que vai ser usada, qual é a parte que não vai ser usada. E principalmente, nós, quando delimitamos o terreno, nós estamos a dizer que não vamos construir uma obra maior do que aquele limite que está marcado no terreno, não é? Por assim dizer. E a programação em termos de computadores também não é nada mais do que um conjunto de instruções, não é? Que é preparada e enviada para um dispositivo e o dispositivo reage de uma forma controlada às instruções que ele recebe, não é? O dispositivo não tem a capacidade de criar nenhuma reação que não esteja previamente programada nas instruções que lhe foram dadas, não é? Mesmo quando o dispositivo acha que está a criar uma reação fora do comum, uma reação que seja espontânea, tudo que ele tem ou que ele desenvolve está dentro dos limites da programação que lhe foi dada. Existe, por exemplo, o termo máquinas inteligentes, que é basicamente para caracterizar máquinas que têm a capacidade de aprender e depois utilizar o aprendizado que elas absorveram nas novas ações. Mas mesmo assim, nós precisamos perceber que as máquinas foram programadas para aprender e programadas para utilizar o aprendizado. Ou seja, elas não estão a fazer nada mais do que aquilo que foram programadas inicialmente para fazer, não é? Está dentro do programa das máquinas aprender e usar o que elas aprenderam, não é? Ainda, mesmo quando aprendem e utilizam, elas não estão a fazer nada fora do programa inicial que lhes foi dado. Então, esses dois aspectos, a formatação e a programação, é uma coisa que acontece com as nossas mentes também, não é? Quando nós estamos de alguma forma formatados, nós não conseguimos, primeiro é que nós
temos todos a mesma forma de pensar, entre aspas, temos a mesma forma, os mesmos estímulos, nós respondemos os mesmos aspectos de forma igual, não é? E o mais preocupante é que nós não conseguimos ter uma visão além da nossa formatação, não é? Não conseguimos construir uma obra maior do que o limite do nosso terreno, não é? Tem a questão da programação também, não é? Nós respondemos a estímulos, por exemplo, o que nos deixa, entre aspas, felizes são as mesmas coisas, não é? Nós respondemos a estímulos, por exemplo, para a aquisição de bens materiais, respondemos a estímulos da alegria de estar com amigos, ou seja, existe uma série de coisas que são transversais às pessoas que pertencem ao mesmo grupo, não é? Seja o grupo... o mesmo grupo, não é? Se pessoas que têm alguma coisa afim, por exemplo, todos os angolanos, não é? O que torna os angolanos, entre aspas, é uma lista finita de aspectos, não é? Mas existe muito mais além dessa lista, existem muitas mais coisas além desses aspectos, e é isso que nós estamos a querer dizer, não é? Eu acredito que haja agora algumas pessoas que estejam, não é, com todo o direito de alguma forma a questionar a ideia, não é? De que não é bem assim, ou então de que nós não somos necessariamente todos iguais uns aos outros, não é? Mas eu desafio ainda e contraponho esse ponto de vista com uma humilde sugestão. Para nós, não é? Pessoas em geral, não é? É muito difícil nós pensarmos em coisas que fazemos hoje que não fazíamos no passado, né? Eu desafio a ti que estás a ouvir nesse momento a pensar em 10 coisas que tu fazes hoje que não fazias no passado, não é? Ou 5 coisas, por exemplo, não é? Que fazemos hoje que não fazíamos no passado, não é? É extremamente difícil obter uma lista de 5 coisas diferentes que nós fazemos diferente de nós mesmos. Nem precisamos ir para fora comparar com os outros, podemos comparar com nós mesmos, aspectos diferentes da nossa vida no passado, não é? Eu acredito que alguns vão dizer, olha, anteriormente eu não trabalhava, hoje trabalho. Anteriormente eu não era pai, hoje sou pai. Anteriormente não detinha, não era estudante, hoje não sou. Ou seja, é extremamente difícil. Além desses 3 aspectos que eu cobri, que é profissional, acadêmico e familiar, existem muitas outras poucas coisas que nós fazemos diferente do que fazíamos no passado, não é? Então, esta eu espero que tenha feito algum sentido na vossa cabeça, mas é extremamente difícil nós nos desligarmos daquilo que nós acreditamos que nós somos, né? Das ideias, do meio, daquilo que é normal dentro do meio, não é? Da nossa formatação e da nossa programação, não é? E no entanto nós poderíamos estar a estudar, por exemplo, a língua turca, nós poderíamos estar a desenvolver alguma coisa que agregasse valor para toda a humanidade e nos tornasse pessoas grandes e pessoas ricas. Poderíamos estar, por exemplo, a desenvolver formas para comunicar com as plantas, poderíamos estar, por exemplo, a educar crianças desfavorecidas, usar o nosso tempo para estar com crianças e agregar valor às crianças. Mas não fazemos exatamente por causa da nossa condição mental, a nossa programação, os estímulos que recebemos e principalmente os nossos condicionamentos, não é? Nós precisamos olhar para além de tudo isso, expandir a nossa visão para fora e aprender que existem muito mais coisas fora de nós do que dentro de nós, não é? E aí novamente voltamos ao aspecto das conquistas, não é? Voltamos ao aspecto do segredo das conquistas que eu comecei no início. Nós nunca vamos, para concluir o que eu acabei de dizer, nós nunca vamos conquistar uma obra ou uma vitória maior do que aquilo que nós estamos condicionados a conquistar ou condicionados a obter, não é? Então, isso não é necessariamente uma coisa negativa, não é? Na minha metáfora do terreno, nós nunca vamos fazer uma obra maior do que
o que está delimitado nesse terreno, não é? Na metáfora do computador, nunca vamos conseguir criar algo maior do que os limites do dispositivo em que nós estamos a criar. Ou seja, nós precisamos primeiro expandir esse dispositivo, expandir esse terreno, expandir essa mentalidade. E só assim nós vamos conseguir fazer uma obra maior, uma obra grande, uma obra que seja digna da nossa grandeza como pessoas, não é? Existe um psicólogo chamado Bruce Lipton que disse uma vez que tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós temos hoje está dentro do nosso alcance, está dentro do nosso programa mental. Tudo aquilo que não conseguimos está fora do nosso programa mental, não é? De novo, isso não precisa ser uma má notícia, né? Nós só precisamos atualizar o nosso programa mental. Precisamos reconhecer, o nosso programa mental está atrasado, o nosso programa mental já não supre as nossas necessidades hoje, então precisamos de um programa mental maior. E como é que nós fazemos para obter um programa mental melhor? Nós precisamos treinar a nossa mente da mesma forma que treinamos os aspectos técnicos e mecânicos das nossas competências. Precisamos aprender que existe esse programa mental, não é? Aceitar que é uma condição humana e aí sim começar a trabalhar ativamente nesse sentido, não é? Talvez este seja o primeiro passo para as pessoas darem conta dessa realidade, darem conta dessa percepção do universo de si mesmas e começar uma jornada rumo à obtenção de um programa mental, entre aspas, que faça jus à grandeza dos nossos espíritos como pessoas. Isso nos coloca numa posição privilegiada em que nós aprendemos a dominar os dois aspectos, o aspecto mecânico, o aspecto físico da conquista que nós buscamos e o aspecto mental, que é um aspecto mais importante, não é? Existe ainda dentro do aspecto mental, falamos agora da questão da percepção do universo de nós mesmos, falamos também da questão da programação, da formatação, dos condicionamentos. Existe outra questão que é o nosso posicionamento mental diante, por exemplo, o posicionamento mental ou mindset, como se chama em inglês, não é nada mais do que aquilo que a forma como nós escolhemos observar as coisas para que favoreça o nosso propósito, não é? Eu, por exemplo, tenho um posicionamento mental que diz assim: eu sou responsável, consciente ou inconsciente de tudo que acontece na minha vida, não é? Esse posicionamento mental ajuda-me a perceber que tudo que acontece na minha vida está sob o meu controle, consciente ou inconsciente, não é? Há coisas que eu faço inconscientemente que me colocam na situação que eu estou hoje, não é? Que eu preciso passar a ter mais controle, e há coisas que eu faço conscientemente. Esse posicionamento mental ajuda-me a colocar a mim mesmo no controle de tudo que acontece na minha vida, não é? Porque só existem duas formas das coisas acontecerem, não é? Há uma forma controlada e uma forma descontrolada. As coisas vão acontecer com ou sem controle. Então nós escolhemos se queremos controlar o fluxo que as coisas acontecem ou não. Outro mindset que eu gosto muito também é o de que nós precisamos primeiro eleger o nosso objetivo principal, não é? Como eu falei no passado, eu queria me tornar uma pessoa maior, não é? Para ser um bom pai, para educar a minha filha da melhor maneira. E esse para mim era um grande objetivo, né? Eu acho que até hoje é um dos meus objetivos principais. Então eu ponho esse objetivo em mente, não é? E depois preciso pensar da seguinte maneira: tudo que eu fizer, toda e qualquer pequena ação que eu fizer, não é? A mínima coisa que eu fizer, seja, por exemplo, a hora que eu acordo, a comida que eu como, a forma como respondo às pessoas, como comunico com as pessoas, a hora que eu vou dormir, todas as pequenas ações têm o poder de me aproximar do meu grande objetivo, que é ser um bom pai, um bom educador, ou me afastam disso, não é? Tudo que eu fizer vai me aproximar ou me afastar. Então, eu preciso agora ter responsabilidade pelas pequenas ações que eu tomo, não é? Eu, por exemplo, ao acordar, eu penso, olha, esta ação que eu estou a tomar
aproxima-me ou afasta-me do meu grande objetivo. Se afasta-me, eu estarei a boicotar a mim mesmo. Eu estarei a ser irresponsável diante do meu objetivo principal, não é? Então eu preciso tomar ações que me aproximem, não é? Que se alinhem com aquele objetivo que eu tenho, para evitar que haja uma certa dissonância entre as minhas ideias, entre o meu propósito e as minhas ações, não é? Novamente, o exemplo dos estudantes, não é? Se alguém quer se tornar o melhor estudante da sua sala, quer graduar-se com bons resultados e tudo mais, todas as pequenas ações que ele toma vão aproximar ou vão afastá-lo, não é? Ele vai pensar, o que é que eu preciso fazer hoje para me aproximar do meu grande objetivo? Estudar mais horas, mexer menos no telefone, buscar novas formas de aprender, absorver a matéria, exercitar e evitar as ações que me afastam, que é dormir muito, que é ficar a conversar até tarde, que é não revisar a matéria diariamente. Ou seja, tudo isso acontece num nível diário, não é? A busca pelos objetivos é uma luta diária. Todas as pequenas ações contam, não é? Esse também é um grande e poderoso posicionamento mental que nos empodera, que nos torna responsáveis sobre aquilo que acontece dentro das nossas vidas, não é? Aliás, eu acho que essa é a única forma quando nós aceitamos que nós estamos no comando, não é? Nós precisamos, ainda que seja uma coisa que nós precisamos de ajuda para conquistar, por ser muito grande, queremos ajuda da família, dos amigos, das pessoas externas, dos parceiros de negócio, dos parceiros de escola. Nós precisamos saber que eles só vão auxiliar, eles estarão à nossa disposição quando nós colocarmos todos os outros recursos e comunicamos, olha, eu já estou pronto, agora só falta a tua ajuda. Eu já tenho tudo, agora falta aquele teu toque. Eu já tenho tudo, agora falta aquele contacto que vais me dar. Ou seja, nós precisamos ser realmente, colocar na posição de maestro da orquestra para que as coisas aconteçam a nosso favor. Ué? E a beleza de despertar esse lado é que nós começamos a ganhar consciência de que nós não somos só criaturas que vivem no plano físico, que trabalham, pagam contas, que acordam de manhã, mas nós temos uma essência, não é, dentro de nós que realmente nos define, não é? Porque o que nós somos não é, por exemplo, quando alguém quer saber quem nós somos, nós respondemos com o nome, nós respondemos com alguma informação sobre nós, olha, alto, baixo, o tom de pele, o que nós fazemos, tudo isso são atributos, não é? O que nós realmente somos, tudo isso são atributos que podem ser modificados, né? Nós podemos mudar o nosso nome, a nossa descrição, a nossa altura pode mudar, o cabelo, a cor do cabelo, tudo isso são atributos que podem ser mudados, mas existe dentro de nós uma coisa, uma essência que é imutável realmente, que é o que nos torna seres humanos, não é? Que nos faz criaturas que são feitas da mesma matéria que o universo é feito, não é? Porque nós temos, o universo nos tem dentro dele, nós temos dentro de nós o universo também, porque nós somos feitos da mesma matéria, não é? Então, ao despertar esse lado, nós percebemos que nós não somos só um nome, não somos só uma pessoa que trabalha, não somos só um estudante, não somos só um pai, nós somos... Quando nos perguntarem quem é que nós somos, né, nós dizemos, nós precisamos saber responder que nós somos criaturas grandiosas, não é? Feitas da mesma matéria que o universo é feito, que habitam no universo em sintonia com todos os outros elementos que habitam nele, em sintonia com todas as outras pessoas, que sabem que a harmonia, que fazem parte do equilíbrio do universo, que fazem parte daquilo que harmoniza o universo, não é? Que as nossas energias, as energias que nós colocamos para fora e absorvemos para dentro de nós é que dão equilíbrio ao universo, é que tornam naquilo que nos rodeia. Então nós somos parte dessa equação, nós somos criaturas ao mesmo tempo físicas e espirituais que são parte do grande propósito do universo. Então eu acho que este é um caminho uma jornada muito longa, mas eu espero que esse tenha sido um passo interessante dentro dessa jornada e principalmente, né, uma ajuda
prática, para que nós aprendamos a voar com as duas asas, não só a asa mecânica, mas a asa mental, não é? Para chegarmos ainda mais rapidamente aos nossos objetivos, não é? Começar a tomar conta daquilo que é o nosso plano espiritual, aquilo que é o nosso plano mental e alcançar os objetivos que nós buscamos mais rapidamente, ok? Obrigado por terem ficado comigo hoje. Ponham um like no canal ou no vídeo em especial. Subscrevam o canal, sigam nas redes sociais, não é? Clube da Misha no Facebook, Clube da Misha no Instagram. O meu e-mail deve estar na descrição, caso queiram mandar um e-mail. E espalhem a mensagem para as pessoas que vocês acham que precisam dessa mensagem, de ouvir e principalmente interagir para criar a nossa rede de energias positivas. Um grande abraço do Tarciso. Obrigado pelo vosso tempo, pela companhia. Até já, manos. Tchau.